Talvez hoje você esteja cansado, mas não de algo físico. É um cansaço que não se vê. É mental. Pensamentos que não param, preocupações que não te deixam dormir, autoacusações que surgem sem que você entenda o porquê. Você tenta silenciar, tenta ignorar, mas parece que sua própria mente está contra você. Essa mensagem é para você que está lutando uma guerra interna, sozinho, porque nem sempre a batalha que mais machuca é aquela que o mundo consegue ver. Muitas vezes, a maior luta é contra os pensamentos que moram dentro de nós, e essa luta pode ser cruel, exaustiva e silenciosa. Quantas vezes você já se sentiu prisioneiro dos seus próprios pensamentos? Quantas vezes você tentou pensar positivo e não conseguiu? Quantas vezes você quis parar de se preocupar, mas parecia impossível? A verdade é que a mente é uma arma poderosa. Ela pode ser usada por Deus ou pode ser manipulada pelo medo, pelo trauma, pelo inimigo. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Ela nos alerta que existe uma batalha invisível sendo travada, e essa batalha começa na mente. Em 2 Coríntios 10, 4-5 está escrito: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, se você não dominar seus pensamentos, eles vão dominar você. E quando isso acontece, a mente deixa de ser uma aliada e vira inimiga. Mas respira comigo agora. Você não está sozinho. Essa batalha tem saída. E existe um Deus que já viu tudo isso antes mesmo que você tentasse explicar. Você sabia que Deus não só conhece o caos da sua mente, como ele já o viu antes? Talvez você sinta que está enfrentando algo que ninguém entende, que as noites sem dormir, as preocupações e a ansiedade são exclusivas suas. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus vê tudo isso. Sabe aquela sensação de ser incompreendido, de pensar que por mais que você explique, ninguém vai entender a profundidade da sua dor ou do seu sofrimento mental? Deus entende. Ele já sentiu de alguma forma a angústia que te invade. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram grandes batalhas internas. Pense em Jó, por exemplo. Um homem que passou por uma dor indescritível. Perdeu tudo: seus bens, sua saúde, sua família. E no meio disso, ele enfrentou uma batalha de pensamentos, dúvidas, medo, questionamentos. Em Jó 3:11, ele diz: por que não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Jó não estava apenas sofrendo fisicamente, ele estava em uma batalha interna, onde sua mente estava sendo o maior inimigo. Mas mesmo em seu desespero, ele não foi abandonado. Deus viu seu sofrimento e no momento certo o resgatou. Deus conhece o caos que você está vivendo, mesmo quando ninguém mais entende. Ele vê o que se passa no seu coração e na sua mente, e ele é fiel. Ele vai te dar a paz que você tanto busca, mas primeiro, ele quer que você saiba que não está sozinho. E talvez você pergunte: mas por que ele demora? Por que o silêncio de Deus é tão difícil de suportar? Eu entendo. O silêncio de Deus pode parecer doloroso, mas na verdade esse silêncio é um convite. Um convite para confiar, mesmo sem ver. Um convite para aprender a descansar em suas promessas. Talvez hoje você tenha ouvido muitas vozes dentro de sua cabeça. Vozes que te dizem: você não é suficiente, não vai dar certo, você nunca vai mudar. Às vezes, a mente nos coloca em um labirinto de dúvidas e mentiras, e a sensação é de que todas as vozes ali são a verdade absoluta. Mas eu preciso que você entenda algo muito importante. Nem tudo o que sua mente diz vem de Deus. Há uma diferença entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, de esperança e de propósito. Mas as vozes que vêm do inimigo, e muitas vezes se disfarçam em nossos próprios pensamentos, são vozes de acusação, medo e desesperança. Em João 10:10, Jesus nos fala claramente: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O inimigo quer roubar a sua paz, matar a sua confiança e destruir o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele usa as suas inseguranças, os seus traumas e até as suas próprias falhas passadas para falar mentiras em sua mente, te afastando da verdade de Deus. E o que você faz com essas vozes? Como distinguir o que vem de Deus do que vem da mentira? Primeiro, saiba que você tem o poder de controlar seus pensamentos. Não é porque um pensamento aparece na sua mente que ele deve ser aceito como verdade. Filipenses 4:8 nos dá uma direção clara sobre como devemos guiar nossos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for
de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando os pensamentos ruins vierem, escolha pensar nas coisas de Deus. Escolha se lembrar da sua palavra. Lembre-se de que você não é suas falhas. Você não é suas inseguranças. Você é filho de Deus e Ele te ama, te aceita e tem um plano para você. Lembre-se de que a verdade de Deus sempre traz paz, não confusão. Portanto, quando a mente tentar te atacar com mentiras, você tem a autoridade de rejeitá-las. Você já se sentiu como se estivesse preso em um ciclo de pensamentos negativos, onde parece não haver saída? Onde, por mais que tente, sua mente continua a girar nas mesmas preocupações, ansiedades e inseguranças. Eu sei como é difícil, mas há uma boa notícia para você. Deus tem um plano para a sua renovação mental. A Bíblia nos ensina que a verdadeira transformação não começa nas nossas atitudes externas, mas dentro de nós, na nossa mente. Romanos 12:2 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você permite que Deus renove a sua mente, você começa a ver o mundo e as suas lutas com uma nova perspectiva. Você deixa de ser controlado pelas emoções e pensamentos negativos e passa a ser guiado pela verdade de Deus. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas é um caminho de transformação que Deus começa a fazer em você. Como essa renovação acontece? Primeiro, é necessário parar de se conformar com os padrões do mundo, os padrões de medo, preocupação e desespero. É hora de abrir espaço para a verdade de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, quando você a lê, a fala e a internaliza, ela vai começando a transformar sua mente. A paz de Deus começa a preencher os espaços vazios da sua mente e você começa a perceber que, mesmo em meio ao caos, pode encontrar calma. Deus não quer que você viva sendo refém dos seus pensamentos. Ele quer que você viva livre, com a mente renovada e transformada pelo seu espírito. Em Filipenses 4:6-7 está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A verdadeira paz, aquela que você tanto busca, não vem de controlar tudo ao seu redor. Ela vem de entregar seus pensamentos, suas preocupações e seu coração a Deus. É nessa entrega que sua paz entra em sua vida e começa a renovar sua mente. Eu quero que você pense por um momento. O que você tem alimentado sua mente ultimamente? Será que tem dado mais espaço para o medo, para a raiva, para as inseguranças? Ou você tem se enchido da palavra de Deus, da esperança e da verdade que Ele oferece? O que você alimenta te domina. Tudo o que você coloca dentro de sua mente, mesmo que de forma inconsciente, começa a formar a maneira como você vê o mundo e como você reage a ele. Imagine sua mente como um jardim. Se você plantar sementes de raiva, medo e desconfiança, o que crescerá ali serão árvores amargas e espinhosas. Mas se você plantar sementes de paz, amor e confiança em Deus, o jardim da sua mente será cheio de frutos bons e saudáveis. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você é o responsável por decidir onde coloca sua atenção. A mente é como uma tela em branco. Você escolhe o que vai pintar nela. Se você alimenta sua mente com notícias negativas, fofocas, reclamações e desespero, naturalmente, sua mente vai ser consumida por esses pensamentos. Mas se você escolher, dia após dia, alimentar sua mente com a palavra de Deus, com músicas que exaltam o seu nome, com meditações que trazem paz, você começará a ver o mundo de forma diferente. Se você se alimentar de verdades divinas, a mentira não terá espaço. E quando as mentiras começarem a surgir, você saberá identificar e rejeitar com confiança, porque a mente transformada em Cristo não é mais governada pelas mentiras e distrações desse mundo. Ela se alimenta da verdade eterna de Deus. Quando você está lutando contra as vozes em sua mente, pode parecer que você é o único a passar por isso, que essa batalha interna é única para você, mas não é. Até Jesus enfrentou essas mesmas vozes. Lembre-se do momento em que ele foi levado ao deserto após ser batizado. Ele estava sozinho, cansado e faminto. E foi nesse deserto que o inimigo
inimigo se aproximou e tentou seduzir sua mente, oferecendo soluções fáceis para os seus problemas. Em Mateus 4, 3 a 4, lemos: O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Note aqui, o inimigo começou a falar diretamente à mente de Jesus, desafiando suas certezas, seus valores e seu propósito. Ele queria que Jesus duvidasse de quem ele realmente era, que ele cedesse à tentação de uma solução imediata. Mas o que fez Jesus resistir? A palavra de Deus. Ele não cedeu aos pensamentos que o inimigo queria implantar em sua mente. Ele usou a palavra de Deus como a sua arma espiritual. No deserto, Jesus nos ensina algo fundamental: o poder de rejeitar as mentiras e afirmar a verdade de Deus em meio à tentação mental. Nós também enfrentamos momentos em que nossas mentes são atacadas por pensamentos destrutivos, tentações e dúvidas. Mas, assim como Jesus, podemos usar a palavra de Deus como nosso escudo. Quando você se sentir atacado pelas mentiras em sua mente, lembre-se de usar a verdade da palavra de Deus para resistir. E como Jesus, você encontrará força para vencer. Você já parou para pensar que, apesar de todas as dificuldades, Deus te deu autoridade? Sim, autoridade sobre sua mente, sobre os pensamentos que surgem, sobre os medos que tentam te controlar. Você pode ter a sensação de que está sendo dominado por pensamentos, ansiedades ou até mesmo pelas circunstâncias. Mas quero que você saiba algo muito poderoso. Deus te deu o poder de vencer essas batalhas internas. Em Lucas 10 e 19, Jesus disse: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e para neutralizar todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Esse versículo é uma das promessas mais poderosas que podemos receber. Deus nos deu autoridade sobre os ataques do inimigo. Mas para exercermos essa autoridade, precisamos entender que não somos reféns dos nossos pensamentos. Se você está vivendo com pensamentos de medo, dúvida ou desespero, saiba que você tem o direito e o poder de repreender esses pensamentos. Você não precisa viver sob o domínio deles. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo nos ensina: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa é a chave: capturar os pensamentos. Quando você sentir que algo negativo está tentando invadir sua mente, lembre-se, você tem autoridade para tomar esse pensamento cativo e trazê-lo para obedecer à verdade de Deus. E isso não significa ignorar seus sentimentos ou suas dificuldades. Significa simplesmente não deixar que seus pensamentos negativos determinem sua vida. Você tem o poder de escolher pensar nas coisas de Deus, nas promessas dele, na paz que ele oferece. A batalha mental não é vencida apenas com boas intenções, mas com ação. Deus te deu a autoridade. Agora é sua responsabilidade tomá-la.